Olá, Sala de Três. Estamos aqui com a Fernanda da Ecoar. A Fernanda desenvolveu uma linha de presentes para demonstrar o afeto. Olá, Fernanda. Oi, Fernanda. Tudo bom? Tudo jóia. Fernanda, conta pra gente como começou a Ecoar. Olha, eu brinco que a Ecoar ela nasceu de uma crise pessoal. Eu sou formada em psicologia, mas eu trabalhei durante muitos anos em agência de publicidade, na área de planejamento estratégico. E eu abri mão da minha carreira para cuidar dos meus filhos, para ter, quando eu tive a minha segunda filha. E durante muitos anos eu ficava naquela pergunta: eu quero ser mãe, eu quero ser executiva, existe um meio do caminho para isso. E fazia algumas tentativas de voltar ao ambiente de trabalho, mas aí meu coração de mãe voltava atrás. E eu entrava e saía dessas pequenas crises, porque eu acho que não dá para a gente ser nem uma coisa e nem outra. Eu acho que a gente sempre fica muito dividida, né? E quando um certo momento, eu falei, eu vou parar de buscar isso, eu vou parar de procurar o que eu quero ser e eu vou começar a entender quem eu sou. E aí eu brinco que eu transformei a minha mesa de trabalho, virou o meu coração. E aí eu sempre fui muito ligada na questão da espiritualidade, eu sempre gostei de meditar. Eu falei, quer saber, eu vou aproveitar então esse momento mãe e vou fazer os cursos que eu quero fazer, eu vou estudar o quanto eu quero estudar. E comecei a fazer inúmeros cursos. Eu sempre gostei muito de orgânicos, de natureza. Eu tenho um sítio enorme, aí eu falei, eu vou então... vou estudar sobre os orgânicos. Nesse meio do caminho, meu pai faleceu. E aí a questão dos orgânicos ainda ficou mais forte para mim, de mudar totalmente a alimentação da minha família. Ele teve câncer, e aí eu estava lendo um livro sobre câncer. E aí engraçado que naquele momento que eu comecei a mexer na terra, eu senti de novo um chamado, assim, sabe aquela emoção que você tem quando você sai que eu tinha quando eu saía de uma apresentação, falava, nossa, que legal, como eu tô me sentindo viva. E aí eu brinco, eu falei, nossa, foi mexendo na terra que eu senti de novo essa coisa de tô num caminho, sabe, que me faz feliz. E aí, na paralela tudo isso, eu tenho um site que chama Vamos Falar Sobre o Luto, que eu criei com mais 6 amigas, faz 5 anos, até para elaborar a questão do falecimento do meu pai. E uma parte do site chama Confessionário, e sou eu que toco. E eu já respondi 3.500 histórias. E eu brinco que eu leio diariamente histórias tristes, mas eu leio, acima de tudo, histórias de amor. E aí isso começou sabe quando as pecinhas do quebra-cabeça vão se encaixando? E aí eu falei, puxa, eu leio todo dia histórias tão carregadas de amor. Será que eu mesma exerço e exercito a questão da minha fala, da minha expressão sobre o amor? E aí eu falei assim, bom, vou fazer então um trabalho voluntário com a família. Eu vou trazer tudo que eu tenho da minha horta orgânica, vou criar algumas cestas, que todo mundo sempre me pedia, traz verdura do sítio, não sei o que. Eu falei, então eu não vou ser a verdureira da família, eu vou criar a cesta do amor da família. E aí, como a horta é grande, eu conseguia fazer 7 cestas, na verdade. E aí eu escolhi os meus irmãos, a minha mãe, os meus cunhados, e todo fim de semana eu trazia as coisas do sítio e eu escrevi uma carta sobre o que eu queria pensar. Eu gosto muito de escrever, na agência eu escrevia muito, e aí eu comecei a escrever cartas de amor sobre reflexões, sobre as coisas que importam na vida. Essas palavras que vocês veem nos cards são, eu acho que as palavras importantes da gente parar, refletir e exercitar. Então, cada semana eu escrevia uma carta e colocava um presente surpresa, porque eu queria que os meus filhos participassem disso.
da Cesta do Amor. Então a gente criava, vamos fazer um pão esse fim de semana, vamos fazer um pesto. Então sempre tinha uma surpresinha. E aí essa cesta foi uma mágica, porque num primeiro momento eu fazia num intuito de ajudar e passar o meu amor, mas eu senti que isso foi me transformando. Eu ficava tão feliz de montar, tão feliz de escrever, que eu nem lembrava depois de ouvir o feedback deles. E eu falava, gente, esse negócio é tão mágico, me faz tão bem, me deu uma luz tão grande que eu entendi, eu tive um insight que falar de amor cura a gente, salva a gente, e quando a gente não faz, principalmente porque a gente quer alguma coisa em troca, é onde sai a verdade de dentro da gente. Então, exatamente. Aí foi muito interessante, porque aí os meus irmãos começaram a retribuir, querer escrever a carta ou querer pôr o presente surpresa. Aí eu falei, gente, eu acho que eu tenho uma ideia, eu acho que eu quero criar uma marca, agora eu acho que eu já estou pronta, o meu filho mais novo tem 9 anos, ainda precisa de mim, mas eu tendo um projeto que eu vá construindo e vai crescendo gradativamente, eu ainda consigo dar conta da minha questão pessoal, da minha questão como mãe, e eu posso escolher a forma como eu quero crescer. Falei, puxa, eu acho que eu vou criar uma marca que inspire as pessoas a pensarem mais nas relações que elas têm e elas demonstrem esse amor. E aí eu falei, puxa, como é que eu vou embalar tudo isso? Falar, olha, gente, escreve carta de amor não é uma coisa muito simples de fazer, né? E aí nesse 1000 cursos que eu estava fazendo, um deles era sobre ervas, herbalismo, o poder das ervas. Eu fiz uma especialização e aí eu falei, puxa, isso é um caminho legal. Eu posso criar uma horta de ervas e produzir produtos orgânicos bacana, que a pessoa ela dê um cuidado para outra e ao mesmo tempo ela expresse o sentimento que ela tem, e eu coloque dentro desses kits algumas ideias de reflexão também, né? E aí eu fui criando um pouquinho cada um dos kits. E hoje eu tenho o kit da casa, tenho o kit Mindfulness, que é o calendáriozinho da gratidão, para as pessoas refletirem sobre quais são as palavras que remetem à gratidão, porque é uma coisa que a gente fala muito, gratidão virou uma palavra muito em moda, e aí eu sou meio chata, assim, com essas coisas que viram moda, e eu pensei, mas será que as pessoas sabem de fato o significado de gratidão? Será que eu sei de fato o significado da gratidão? Falei, puxa, o que é gratidão? E aí fui elencando algumas frases, algumas palavras, eu falei, puxa, gratidão está em muitos lugares. Aí eu criei esse calendário, que são 21 dias de você refletir por 5 minutos do teu dia, fazer uma micromeditação sobre palavras que remetam à gratidão, faz um exercício, acende uma vela, todo mundo está muito nessa onda de, puxa, a importância de você meditar, mas não é todo mundo que consegue, existe, para você entrar nesse meio, assim, tem uma certa dedicação. Eu falei, como é que eu posso ajudar as pessoas a darem o primeiro passinho, se entenderem, e aí, assim, o meu poder de criatividade, eu fico cada vez que eu penso mais, eu tenho mais ideias bacanas, assim. Aí tive uma das coisas que eu fiz foi um baralho, que eu não sei se vocês conhecem, chama Jogo da Verdade no site. Esse é o Jogo da Verdade do Coração, ele é incrível, assim, eu já fiz... Esse é a minha próxima aquisição. Eu já vi, assim, tio meu que não consegue dar um abraço, fazer uma das declarações mais lindas da vida para os filhos, numa noite de Natal. Amigos do meu marido, assim, falar, nossa, agora entendi que esse negócio que você fala que é ecoar amor. É assim, porque as pessoas, quando elas começam a falar, elas sentem o quão é bom você expressar e ver o brilho no olhar das outras pessoas. E aí eu falei, puxa, eu acho que é isso que eu quero fazer, eu quero criar oportunidades das pessoas expressarem, se conhecerem o outro e fazer com que as relações, elas
mudem o grau de conexão, sabe? A gente crie conexões mais profundas a partir da simplicidade, assim, dos atos do dia a dia, sabe? Não, e aí tô crescendo desse jeito, assim. Você sabe que é tão lindo isso, e esses presentes são com tanto amor e carinho que você faz. Tem esse aqui que eu dei pra Grazi. Eu acabei de ganhar. Que é a corrente. A corrente que você tem que escrever. Eu dei pra ela porque eu quero que ela dê pra outra pessoa. Tem um papelzinho e dá a garrafa. Eu acho que é tudo com tanto amor e tanto carinho. Isso aqui eu sou fã, que é pra borrifar antes de dormir no travesseiro. E o cheiro do quarto, quando eu entro, meu marido fala assim, agora temos que borrifar no travesseiro. Ele já faz. Por isso que eu pedi os outros 3, porque a gente sempre tinha um só que veio no kit. Aí eu pedi os outros 3 para ver como é. E a gente viu também que você tem uma linha de produtos que tem os elementos da natureza, né? Então, ele nasceu da seguinte forma: como eu quero que as pessoas presenteiem as outras nas situações adversas da vida, e não só no momento que é esperado receber um presente, o que eu quero é inspirar as pessoas a darem um mimo, por exemplo, para uma amiga que mudou de emprego, uma outra amiga que perdeu alguém. Dá um mimo. Dá um mimo, você dá um cuidado, você escolhe o tamanho do mimo que você quer dar, mas a questão é você surpreender alguém com o teu carinho e com a sua empatia nas situações tanto alegres como tristes da vida, que isso é o que mais faz a transformação acontecer. Fala, puxa, a Fernanda estava pensando em mim, ela veio, a gente almoçou, ela sentiu que eu não estava legal, chegou um mimo com uma carta. E aí, como eu queria oferecer esse cuidado, eu fiquei pensando, e eu estava pesquisando a questão do poder das ervas. Cada uma das ervas, e a aromaterapia fala muito disso, trabalha sentimentos, né? Uhum. E aí eu falei, puxa, como eu quero ir tanto para o sentimento mais profundo da tristeza que eu vejo no luto, mas o mais alegre de uma mudança de carreira, mudança de país, sabe, coisas positivas na vida. Falei, eu quero criar alternativas de cuidado que também represente um cuidado efetivamente. Então, por isso que tem o kit coragem, o abraço, o entusiasmo e o gratidão. Porque dentro deles eu uso os ingredientes específicos desse rol de sentimentos. Algum deles, o spray de travesseiro que você gosta, ele tem floral também, e óleo essencial, que é para você entregar mesmo um cuidado, além do teu carinho, tem um produto que cuida mesmo, né? Que faz isso. E a gente andou pesquisando sobre você e você fala uma coisa que eu achei linda, a natureza cura, né? E eu adorei o Amor Salva. Eu participei no podcast com a Helena Galante, no Jornada da Calma, que eu falava muito isso, assim, e que os meus amigos que ouviram o podcast, eles dão risada e falam, é você mesmo, assim, eu adoro conversar com o tomate. É uma coisa... Se você com a orquídea, né? Tá bom, eu também Quando você entra numa mata, você não sente uma vibração diferente? Claro que a natureza conversa. Claro que Só que muitas vezes a gente não tá ligado. Então, eu acho que quando você tá mais concentrado e mais reflexivo e você entra numa situação dessa com a natureza, você percebe que ela fala, entendeu? Tem um livro lindo que eu li. Existe sim. Elas às vezes debocham de mim, rim, porque eu falo com as orquídeas. Não. Mas eu falo com as minhas orquídeas e eu acho que elas são muito mais bonitas porque eu converso com elas. Não, eu não debocho de ninguém porque eu oro dentro do chuveiro. Eu fico com o chuveiro ajoelhada e então eu jogo a mão pra cima, então eu não... Se alguém um dia entrar no banheiro eu falando com Deus, mas é água correndo, então, sabe? Exatamente. Tem um tipo de conexão com a natureza diferente, né? Então, todo mundo acha que... E eu acho que quanto mais você se abre,
mas você percebe. Essa é a minha ideia também com os banhos de ervas, sabe? É a questão do cheiro, é a questão do preparo, é você agradecer a natureza, sabe? Então, assim, esses kits que eu chamo bags de cuidados, é justamente isso. Ela vem com a tua carta, com o teu carinho, mas ela, ao mesmo tempo, ela entrega uma oportunidade para a pessoa que recebeu o presente ter a conexão com ela mesma. Então, ele tem um duplo sentido, a história. Você pensou na pessoa e deu o presente para ela, você está fazendo essa entrega, mas ela, quando ela recebe, ela também está se presenteando. Se ela escolher, eu vou fazer esse ritual pensando nisso, pensando em mim, agradecendo. Isso é um presente que você dá para você mesmo também, né? São e essa correntinha... E a pessoa que está recebendo, né? Essa correntinha foi uma forma que eu brinquei de trazer da minha cesta do amor o presente surpresa. É você receber o amor de alguém e esse é o momento que você tá mais propício a passar o seu amor. Então, a garrafinha é isso. Você abre, você escreve uma mensagem ali e coloca a cartinha dentro e você entrega um presente para uma terceira pessoa, trazendo aquela emoção que veio lá de trás. E aí isso é o ecoar do amor, e por isso a marca chama Ecoar. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Você acha que esses últimos 6 meses que a gente passou praticamente trancados nas nossas casas, mas que eu acho que a gente voltou um pouco o olhar mais para dentro da gente, mais para as nossas famílias, o consumismo meio que acabou. Você acha que o nosso novo olhar para a natureza, para as coisas mais simples, houve uma mudança interna na gente? O que você acha? Então, eu escrevi um texto que até meus amigos pediram para eu gravar e está no meu Insta, lá no comecinho da pandemia. Uhum. Eu acho que a gente parou para pensar. É engraçado que eu sinto que muita gente entendeu o que a Ecoar porque viveu na pele, isso. Mas eu tenho um medo, e essa é a base do meu texto, o quanto a gente não vai voltar a ter hábitos antigos quando a gente voltar para a vida normal, assim. Não. Acho que a gente tem uma tendência de reflexão profunda e de microtransformações na hora da dor, do medo, da insegurança. Uhum. A hora que a dor, o medo e a insegurança, elas passam, a gente volta a hábitos antigos. Isso é o que eu digo que a gente precisa praticar. Mas acho que a gente não pode perder esse novo mundo, né? Que a gente agora vai viver. Porque eu acho que a vida não vai ser nunca mais igual. Tenho certeza disso. Não vai. Mas eu, por exemplo, já vejo... Eu tô acostumada com a máscara. Então, a gente se acostuma. Entendeu? O ser humano tem um poder de adaptação incrível. E a adaptação faz com que você crie uma nova rotina. O que eu acho é que nesta nova rotina a gente coloque no caderninho que você está perto de alguém, você poder compartilhar com as pessoas, você poder dar um abraço, você poder estar junto é fundamental, porque na pandemia a gente percebeu a importância que o outro tem na nossa vida, quando a gente não pôde ver. E o contato afetivo, tudo isso fez falta demais, né? E nós brasileiros que somos tão afetivos, né? E gostamos de beijar e abraçar. De contato físico, Então essa coisa, para mim, encontrar uma pessoa e não dar um beijo, não dar um abraço... Para mim isso é muito estranho. Então a gente realmente tem que dar mais valor a isso. Tem que dar mais valor. E aí, enquanto não puder abraçar, fala. Ecoa, amor. Ecoa, amor. Olha, que pena que se expressa. Porque o tempo é delícia. Pouco. Mas foi uma delícia conversar com você. Foi uma maravilha nossa conversa. Foi só ecoar amor o tempo inteiro. Obrigada por ecoar amor. Obrigada. Da gente. Obrigada por sharing, por compartilhar. E obrigada pela oportunidade e o projeto de vocês. Eu acho que divulgar coisas legais e bonitas é o que a gente precisa hoje, né? Então, precisa de espaços como os de vocês para a gente conhecer coisas legais que acontecem, né? É a forma da gente conhecer mesmo.
Obrigada, Fê. Um beijo muito grande. Obrigada. Beijo. Tchau.